Imagine estar prestes a viver a maior promessa da sua vida. Antes de dar o primeiro passo, alguém que caminhou 40 anos com Deus decide compartilhar uma última mensagem. É exatamente isso que acontece em Deuteronômio. Antes da conquista, Moisés não fala sobre estratégias de guerra. Ele fala sobre memória, obediência e fé. Porque quem não aprende com o passado corre o risco de cometer os mesmos erros. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, desde o lado do Jordão, no deserto da planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã e Azarote de Dizabe. Há 11 dias de jornada desde Horebe, pelo caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe havia dito que ordenasse a eles. Depois que havia ferido Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbrom, a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, e Edrei, deste lado do Jordão, na terra de Moabe, começou a Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Haveis habitado neste monte tempo suficiente. Voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte dos amorreus, e a todos os lugares próximos pela planície, pelas colinas e pelo vale, e pelo sul e pela beira-mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano e ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que coloquei a terra diante de vós. Ide e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. E eu vos falei naquela ocasião e disse: Não poderei levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos vossos pais vos faça que sejam 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso sozinho suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas? Tomai homens sábios, de entendimento, e conhecido entre as vossas tribos, e os colocarei como líderes sobre vós. E me respondestes e dissestes: É bom que façamos o que dizes. Assim, tomei os chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeças entre vós, capitães sobre milhares, e capitães sobre centenas, e capitães sobre 50, capitães sobre dezenas, e oficiais entre vossas tribos. E naquela ocasião ordenei aos vossos juízes, dizendo: Ouve as causas entre os vossos irmãos e julgai com justiça entre cada homem seu irmão, e o estrangeiro que está com ele. Não fareis diferenças entre pessoas em juízo, mas ouvireis os pequenos, bem como os grandes. Não temereis a face do homem, porque o juízo é Deus. E a causa que vos for difícil trareis diante de mim. Eu a ouvirei, e vos ordenei naquela ocasião todas as coisas que devereis fazer. E quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes no caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor vosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cades Barneia. E eu vos disse: Chegastes ao monte dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti. Vai, possua, como o Senhor Deus dos teus pais te disse. Não temas e nem te desanimes. E vós aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: Enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra, e nos dirão por qual caminho devemos subir, e as cidades que iremos. E o dizer me agradou bem, e tomei 12 homens entre vós, um de cada tribo, e eles foram e subiram nos montes, chegaram ao vale de Escol, e os espiaram. E eles tomaram em suas mãos frutos da terra e os trouxeram até nós, e nos trouxeram a palavra e disseram: É uma terra boa que o Senhor Deus nos dá. Mesmo assim, não quisestes subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmurastes em vossas tendas e dissestes: Portanto, o Senhor nos odeia e nos trouxe da terra do Egito, para nos entregar à mão dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Vossos irmãos desanimaram os vossos corações, dizendo:
Este povo é mais alto do que nós, as cidades são grandes e muradas até os céus. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu disse: não vos amedronteis, nem vos temais. O Senhor é vosso Deus, quem vai diante de vós e pelejará por vós, conforme tudo que se fez por nós, no Egito, diante dos vossos olhos. E no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que fostes, até que chegastes a este lugar. No entanto, nisso não crestes no Senhor vosso Deus, que foi pelo caminho diante de vós para vos achar um lugar onde pudesses armar as vossas tendas, à noite no fogo, para vos mostrar por qual caminho devereis andar, e de dia na nuvem. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras e irou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele e seus filhos, porque seguiu fielmente ao Senhor. O Senhor também se irou comigo por vossa causa, e disse: tu também não entrarás lá. Mas Josué, filho de Num, que está diante de vós, entrará lá. Encoraja-o, pois ele fará com que Israel herde a terra. Além disso, vossas crianças que dissestes que seriam uma presa, vossos filhos naquele dia não tinham discernimento entre o bem e o mal, entrarão na terra, e a eles darei, e eles a possuirão. Mas quanto a vós, virai-vos e empreendei a vossa jornada para o deserto, para o caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra ti, Senhor. Subiremos e pelejaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E depois que haveis cingido cada homem as suas armas de guerra, e estivesses prestes a subir ao monte. E o Senhor me disse: dize a eles: não subais nem pelejeis, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Eu vos falei, e não ouvistes, mas rebelastes contra a ordem do Senhor e subistes com arrogância no monte. E os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos destruíram em Seir até a Horma. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, e nem os seus ouvidos. Assim permanecesse em Cádiz por muitos dias, segundo os dias que estivesses ali. Então viramos-nos e tomamos a nossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou, e muitos dias rodeamos o monte de Seir. E o Senhor me falou, dizendo: já rodeastes este monte tempo suficiente, virai para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pela costa dos vossos irmãos, filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão. Portanto, tende cuidado, não vos intrometas com eles, pois não vos darei a terra deles, nem mesmo a largura de um pé, porque dei o monte de Seir a Esaú por possessão. Comprareis deles com dinheiro comida para comerdes, e também comprarei deles águas para beberdes, pois o Senhor te abençoou em todas as obras da sua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada lhe faltou. E quando passamos por nossos irmãos, filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície, em Elate e Ezion-Geber, viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Senhor me disse: não aflige os moabitas, nem peleje contra eles em batalha, porque não te darei a terra deles como possessão, porque dei Ar aos filhos de Ló como possessão. Em tempos passados habitaram ali os Emins, um povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins, e que também foram considerados gigantes, como os Anaquins. Porém, os moabitas os chamaram Emins. Antes também os Oreus habitavam em Seir, mas os filhos de Esaú sucederam. Quando os destruíram, habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes deu. Agora, levantai-vos, disse eu, cruzai o ribeiro de Zered, e cruzamos o ribeiro de Zered. E o período em que viemos desde Cades Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zered foi 38 anos, até que consumiu toda a geração dos homens de guerra do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado, porque a mão do Senhor foi contra eles para destruí-los dentre a multidão, até que foram consumidos. E aconteceu quando todos os homens de guerra haviam sido consumidos e mortos dentre o povo, que o Senhor me falou, dizendo:
hoje deves passar por Ar, a costa de Moabe. E quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflijas, nem intrometas com eles, pois não te darei da terra dos filhos de Amon nenhuma possessão, porque dei aos filhos de Ló por possessão. Essa também era considerada uma terra de gigantes em tempos passados. Gigantes habitaram ali e os amonitas chamavam de Zanzumins, um povo grande e numeroso, alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles. E eles sucederam e habitaram em seu lugar, assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os horeus diante deles. E eles sucederam e habitaram no seu lugar até esse dia. Os Caftorins, que vieram em Caftor, destruíram os aveus que habitavam em Hazerim até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, tomai a vossa jornada e passai pelo ribeiro de Arnon. Eis que eu dei na sua mão Seom, o amorreu, o rei de Hesbom e a sua terra. Começai a possuí-la e contende com ele em batalha. Nesse dia começarei a pôr o terror e o temor de ti das nações que estão debaixo de todo o céu, que ouvirão relatos sobre ti, tremerão e se angustiarão por causa de ti. E enviei mensageiros do deserto de Quemode até Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixai-me passar pela sua terra, passarei pela estrada e não desviarei a mão, nem para a direita nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro para que eu possa comer. Me darás água por dinheiro para que eu possa beber. Somente passarei a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis permitir que passássemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu seu espírito e tornou seu coração obstinado, para que pudesse entregá-lo à tua mão, como se vê neste dia. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Seom e a tua terra diante de ti. Comece a possuí-la, para que possas herdar a sua terra. Então Seom veio contra nós, e ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. E o Senhor nosso Deus entregou diante de nós, e nós ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos completamente os homens e as mulheres, os pequenos, de todas as cidades. Não deixamos que sobrasse ninguém. Somente tomamos o gado por presa para nós, os despojos da cidade que levamos, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro de Gileade. Não houve uma cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou todas. Somente a terra dos filhos de Amnon não chegaste, nem qualquer lugar junto ao ribeiro de Jaboque, nem das cidades dos montes, nem a tudo que o Senhor nosso Deus nos proibiu. Depois nos viramos e subimos caminho a Bazã. E Og, rei de Bazã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor me disse: Não temas, porque eu entregarei e a todo o seu povo e a sua terra na sua mão, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim também o Senhor nosso Deus entregou na nossa mão Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, e o ferimos até que lhe não sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e não houve nenhuma cidade que não tomássemos deles. 70 cidades, toda a região de Argob, e o reino de Og em Bazã. Todas as cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras ao lado das cidades sem muros em grande número. E destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo completamente os homens, as mulheres, as crianças de todas as cidades. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós. E naquele tempo tomamos das mãos daqueles 2 reis dos amorreus a terra que estava deste lado do Jordão, deste ribeiro até Arnon, a terra ao monte Hermon. Hermon, que os sidônios chamavam de Sirion, e os amorreus chamavam de Senir. Todas as cidades da planície, toda Gileade, toda Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro,
não está em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados era o seu comprimento, até 4 côvados a sua largura, conforme o côvado de um homem? Uau! E essa terra que tomamos naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a metade do monte de Gileade, e as suas cidades, rei dos Rubenitas e dos Gaditas, e aos Gaditas, e o restante de Gileade, toda Bazã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés toda a região de Argob, como a Bazã era chamada a terra de gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argob, até a costa dos Jesuritas, os Maacaitas, e a chamou, segundo seu próprio nome, Bazã, Ravote Jair, até esse dia. E dei Gileade a Maquir, e aos Rubionitas, e aos Gaditas, desde Gileade até o ribeiro de Arnon, metade do vale da fronteira até os ribeiros de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amnon. Também a planície e ao Jordão, que é a sua costa, desde Quinreate até o mar da planície, que é o mar salgado, abaixo de Azó de Pisga, para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei, dizendo que o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passareis armados diante dos vossos irmãos, filhos de Israel, todos os que estiverem capacitados para a guerra, mas as vossas esposas, os vossos pequenos e o vosso gado, pois sei que tendes muito gado, permanecerão nas cidades que vos dei, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, bem como a vós, até que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu, além do Jordão. E então voltareis cada homem à sua possessão que vos dei. E naquele tempo eu ordenei a Josué, dizendo: os seus olhos viram tudo que o Senhor teu Deus fez a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passares. Não os temais, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, começaste a nos mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as suas obras e segundo o seu poder. Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está ali no Jordão, este bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse: basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao topo de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e contempla com seus olhos, pois não passarás este Jordão. Mas ordena a Josué: encoraja-o, fortaleça-o, porque ele passará diante deste povo, e fará com que herdem a terra que verás. Assim permanecemos no vale, diante de Bet-peor. Encerramos aqui mais um dia de leitura. Sou muito grato por você ter vindo até aqui conosco. Peço encarecidamente a sua ajuda, curtindo, compartilhando este conteúdo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela Palavra de Deus. E se você ainda não nos segue, inscreva-se no canal, para que você possa ficar por dentro do nosso conteúdo, das leituras e dos assuntos que nós compartilhamos aqui. Que o Senhor te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.